Lição 2 Juvenis. Título: O Senhor Servo. Verso para decorar. E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. João capítulo 13, versos 14 e 15. Mensagem central. Compartilhamos o amor de Deus quando servimos a outros. Referências bíblicas: Lucas capítulo 22, versos 7 a 13 e João capítulo 13, dos versos 1 a 17. Lá está ele! Pedro exclamou, exatamente como Jesus falou. Onde? João perguntou olhando em volta. Perto do vendedor de cestos. Viu? Ele está carregando um jarro de água, Pedro falou. Estou vendo, João respondeu. Rápido! Ele está entrando naquela casa. Os dois discípulos seguiram o homem o mais rapidamente possível. Pedro percebeu que o homem estava entrando numa casa de aparência muito refinada. Todas as casas da região mais alta da cidade eram de um estilo fino. Assim que o homem passou pela porta, o dono da casa apareceu, exatamente como Jesus havia ordenado. Pedro falou. O mestre pergunta: onde é a sala dos convidados em que poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Exatamente como Jesus havia dito, o homem convidou Pedro e João para entrar e os levou escada acima até o nível superior para uma grande sala. Entrando ali, os dois discípulos olharam em volta. Não havia muito a ser feito, mas foi bom terem vindo antes para acertar alguns detalhes. Arrumaram as mesas e as almofadas, de maneira que todos pudessem se recostar confortavelmente. Pedro quase tropeçou na bacia e no jarro com água que o homem havia trazido. Percebeu então que o servo tinha carregado aquela água para que eles pudessem usá-la antes da ceia. Logo tudo estava pronto, exceto a comida. Então a porta se abriu e os cozinheiros trouxeram o alimento que era servido na Páscoa. Assim que o alimento foi colocado na mesa, os outros discípulos começaram a chegar. Os homens entraram na sala, deram uma olhada geral no ambiente e começaram a discutir sobre quem deveria sentar aqui ou ali. Nem mesmo perceberam quando Jesus, com um olhar triste, entrou na sala. Se o tivessem visto, teriam percebido que seus pensamentos estavam bem longe. Judas procurou logo um lugar bem próximo a Jesus. Aos poucos, os discípulos foram parando de falar, ficaram em silêncio. Olhando para Jesus, esperaram que ele dissesse algo. O silêncio parecia durar para sempre. Então, Jesus se levantou, tirou sua capa e colocou uma toalha na cintura. Foi até a bacia na qual Pedro quase havia tropeçado e que todos haviam ignorado desde a chegada. Jesus pegou a jarra e encheu de água a bacia. Ajoelhou-se em frente a Judas e começou a lavar os pés dele. Mesmo sabendo que Judas iria traí-lo naquela noite, Jesus continuou a lavar os pés do discípulo. Judas ficou desconcertado, mas não disse nada. Esperava que sua fisionomia não denunciasse o que havia feito pouco antes de chegar ali. Os outros discípulos também estavam chocados e permaneciam em silêncio. Devagar, Jesus deu a volta pelo grupo e amoravelmente lavou os pés empoeirados daqueles homens um a um. Quando chegou a vez de Pedro, ele estendeu as mãos, como que querendo afastar Jesus. Ele quebrou o silêncio declarando: Jesus, tu não lavarás meus pés. Olhando fixamente nos olhos de seu discípulo, Jesus disse: Pedro, se eu não lavar seus pés, você não poderá ter parte comigo. Então lava meu corpo todo, Senhor. Pedro reagiu: Não, isso não é necessário, Pedro. Você já foi batizado. Precisa apenas pedir e receber o perdão por seus pecados diariamente. Pedro se sentou, ficou mais tranquilo e deixou que Jesus terminasse o trabalho. Por último, Jesus lavou os pés de João. De todos os discípulos, apenas João entendeu a atitude do mestre. Não disse uma palavra, mas Jesus podia ver a gratidão nos seus olhos. Quando Jesus terminou,
sentou-se novamente e olhou para todos os que estavam com ele à mesa. Hoje dei um exemplo e quero que vocês o sigam. Sou o seu mestre e lavei os pés de todos vocês. Assim vocês também devem estar prontos a servir uns aos outros. Não pensem que são bons demais para ajudar qualquer um de seus irmãos. Se pensarem assim, estarão perdendo uma grande bênção. Preste atenção no recado que a lição tem para você. Os seguidores de Cristo foram redimidos para ser úteis ao próximo. Nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Cristo mesmo foi obreiro e dá a todos os seus seguidores a lei do serviço. O serviço a Deus é ao próximo. Aqui Cristo apresentou ao mundo uma concepção mais elevada da vida, a qual jamais conheceram. Vivendo para servir os outros, o ser humano é levado à comunhão com Cristo. A lei de servir torna-se o vínculo que nos liga a Deus e ao nosso semelhante. Esse texto está no livro Parábolas de Jesus, página 189. Esta é a atividade da semana. Se preferir, imprima, responda e mostre ao seu professor. As fotos a seguir é do seu devocional semanal. Tire uma print para facilitar seu estudo. Deus te abençoe.